só aguardando Aí, ele. agora foi. Salve. Agora foi. Tava aqui já me borrando. Vamos lá, então. Tamara, eu É, tinha entrado no meu oi. Instagram. Aí eu tava lá É, gravando, foi. esperando você entrar. Enfim, a mesma coisa que estava fazendo aqui, você estava fazendo lá. Sim. Mas deu certo. O importante é que deu certo. Vamos lá. Acho que a gente pode começar se apresentando. Se apresente aí para todo mundo. Ah, não, tudo bem. Só esperar um pouco aqui que eu fiquei nervoso porque minha internet deu um piti. Aqui não tava carregando, aí eu já tava, puta que pariu. Não é possível que essa porra vai acontecer agora. Mas vamos Não, lá. eu reparei, porque eu te mandei o convite e você não pôde aceitar. Aí apareceu na solicitação, você aceitou e tal. Não, mas vai dar Mas certo. isso aí, bebe uma água e vamos. Então, pessoal, boa noite para todo mundo. Eu me chamo Josimar, eu sou militante da União da Juventude Socialista. Atualmente estou cumprindo a tarefa aí de estar ajudando na vice-presidência estadual aqui no estado do Tocantins. Sou estudante de psicologia, vascaíno apaixonado, doente. E é isso, eu estou aqui para a gente dialogar aqui um pouco aí sobre a história do nosso time, sobre como ele foi protagonista na luta antirracista e a conjuntura atual aí. Vamos lá. Vamos lá. Vou me apresentar porque acho que é a segunda live que eu faço aqui, então acho que é bom me apresentar porque tem uma galera que não me conhece. Eu sou a Tamara, tenho, sei lá, 24 anos, sou formada em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. A sigla não faz muito sentido, mas isso é outro caso. É, E uma das coisas que eu falei na monografia e tal, que eu estudei mais na faculdade, foi justamente a questão de como o negro se posicionou ao longo da história, como que era a situação socioeconômica do negro no Império, na Primeira República ou República Velha, e como que ficou depois de Vargas, enfim. Mas uma parte disso a gente vai aproveitar hoje, né? Que é falar do nosso time de coração, que é o Vasco, e essa luta dele é super importante dentro do futebol e dentro do campo social também. Assim, vale lembrar. Só para a gente começar aqui, porque já tem alguns minutos que eu já estou com a live aqui, é importante a gente lembrar. Ah, uma outra coisa. O título, o artigo que eu vou me basear aqui na fala é um artigo também de uma menina da Vasco Comunistas, uma outra administradora, que é a Natália Barbosa. E o título é Os Camisas Negras do Vasco, a resposta histórica e o confronto à hierarquia elitista do futebol. Ela é ela faz mestrado em ciência política lá na Unirio também. Menina maravilhosa. Acho que ela deve estar até assistindo aí a live. Mas agora sim, é importante a gente lembrar que hoje o futebol ele é um esporte extremamente popular. Você tem as pessoas mais pobres que praticam e têm um pouco mais de acesso ao futebol, e você tem as pessoas mais das classes mais abastadas que praticam e frequentam o estádio, enfim, que estão habituados ali no futebol. Só que o futebol ele surge na Inglaterra e ele surge ali no século XIX, no ápice ali, desenvolvimento capitalista, revolução industrial. E por ser uma coisa, algo que surgiu na Europa, quando ele vem para o Brasil, ele vem importado como qualquer costume europeu. E um costume europeu elitista, quem vai praticar no Brasil é quem? A elite, né? E como eram homens brancos que participavam, que praticavam o esporte lá na Inglaterra, que não foi diferente, sabe? E o esporte nessa época, quem praticava o esporte era as classes mais ricas. Aqui o trabalhador mais pobre, o proletário, ele fazia o trabalho braçal, mas o rico que praticava o esporte. São coisas diferentes.
Mas vamos lá. Falei dessa questão do futebol ser um esporte elitista, né, na sua origem. Mas o Brasil, né, de certa forma, ele não. O grosso da população sempre foi mais pobre. Então, como é que fazia? Como é que funcionou a entrada do futebol aqui no Brasil? Vamos lembrar que, assim, quando o futebol chegou aqui no Brasil, vamos lembrar o que aconteceu no final do século XIX aqui, em 1888. A abolição foi teve a abolição dos escravos e em 1889 teve a República. Essas duas coisas lançaram, principalmente a abolição, lançou os negros à própria sorte. Você não teve nenhuma política de indenização, você não teve nada que fizesse com que os negros, pardos e tal, fossem mais integrados na sociedade. Então, eles ficaram com os piores trabalhos, as piores remunerações, as piores habitações. Eles ficaram com as suas expressões culturais e religiosas, elas foram marginalizadas. Você não podia ir pro seu barracão livremente, você não podia tocar seu samba livremente, você não podia fazer um monte de coisa. E pegando aqui o que estou acompanhando, fiz um resuminho, o futebol era sinônimo de status, né? Falei isso, vou repetir isso ao longo da live, porque é uma coisa bem importante. Como o futebol era uma questão de status, e era o esporte que homens brancos jogavam, o grande status disso era onde estava essa população? Na zona sul do Rio de Janeiro, aqui. Flamengo, Botafogo, geralmente esses bairros, certo? E para essa população mais pobre chegar, era difícil. Você tinha toda uma questão geográfica, questão de transporte, que não dava para que ficava inacessível a essa população. E uma coisa aqui que fala no artigo da Nath, e que eu achei bem legal, é que era uma questão de status muito grande você ser um jogador aqui. Pessoas que estão assistindo que sejam de outros times me perdoem, mas a gente vai acabar vangloriando o Vasco. Mas desculpa aqui, já estou pedindo desculpa. Mas era uma questão de status grande você ser um Tamara, jogador do Fluminense. Oi. você pode pedir desculpa aí pra galera, seguidores da Vasco Comunistas, mas pros meus amigos que estão acompanhando, que torcem pra teu time, pode zoar mesmo. E era uma questão de status você ser jogador do Fluminense, do Botafogo ou do Flamengo, né? Porque para você ser jogador desses times, você tinha que ter uma condição social muito boa. E vamos lá, os jogos de futebol aconteciam nessa região, que é, por acaso é a região onde eu moro. Flamengo, Botafogo, nessa região aqui. Então, quando os jogos aconteciam, você tinha o preço do ingresso muito caro, você tinha a dificuldade de transporte, que era muito grande. Você tinha uma população ganhando pouco, então a população não vai se desbancar, sei lá, de São Cristóvão, Madureira, ou até mesmo do centro para chegar aqui em Botafogo para assistir uma partida de futebol. Não, isso não acontecia. E isso foi tornando o futebol, mais segregado. Mas não quer dizer que só essa população tinha noção do que era o futebol. As pessoas que moravam nos subúrbios, a classe trabalhadora, começaram a surgir nos subúrbios alguns times mais populares e começaram a ter alguns jogos ali entre eles, e isso fez surgir uma identificação. Deixa eu ver como é que ela anotou aqui. Uma identificação do torcedor com as suas raízes sociais. Até aí, tranquilo, né?
E aí, o legal é que a autora do artigo está aqui comentando. Então, assim, o que ela falar tá certíssimo. Certíssima, nunca errou. Então, seguindo aqui. Quando um desses times que surgiram dessa coisa mais popular, qual foi? O Vasco. Mas ele não surge como um clube de futebol. Ele surge como um clube de regatas, tanto que é Clube de Regatas Vasco da Gama. Até porque o esporte mais, quando surgiu, o esporte mais, não sei se popular é a palavra certa, mas que tinha mais visibilidade, talvez, era o remo, não era o futebol ainda. Então, desculpa. E aí, assim, desde o começo, o Vasco teve seu caráter suburbano. Para começar, dos times grandes até hoje, Flamengo, Fluminense e Botafogo são times de Zona Sul. Vasco atualmente lá em São Januário, em São Cristóvão, mas o Vasco, enquanto clube de regatas, não foi fundado ali, ele foi fundado na Rua Sacadura Cabral, que inclusive faz parte da pequena África e tal, mas isso é é um outro assunto. Mas ele foi fundado num lugar onde muitas pessoas foram. O perfil socioeconômico era totalmente diferente do perfil socioeconômico do pessoal da Zona Sul, enfim, que mora perto ali de Laranjeiras, do Flamengo, Gávea ali. Entendeu? Era totalmente diferente. E isso é muito importante porque quando começa a formar os times de futebol, um pouco depois da fundação do clube, os melhores jogadores, eles não iam se prestar a sair da Zona Sul e ir para o Vasco. Os jogadores considerados melhores. Eles não fariam esse caminho nunca. Primeiro, por uma questão de status e, pô, não vou perder tempo com um clube recém-formado aí, entendeu? Então, os jogadores que inicialmente estavam ali no time do Vasco de futebol, era o cara que era chofer, era o cara que, pô, era pedreiro, o cara que trabalhava na estiva, e muitos pretos e pardos. Era o pessoal que estava ali perto, entendeu? E o Vasco foi participando desses pequenos campeonatos, de pequenos campeonatos que estavam acontecendo ali, né? Em 1922, o Vasco estava disputando a segunda divisão do Campeonato Carioca. E tinha os 12 jogadores, exatamente 12 jogadores de origem suburbana. E, sobretudo, pretos e pardos. Ganhou a segunda divisão de 1922. Em 1923, o Vasco foi para a primeira divisão. E aí, na primeira divisão, vai disputar com o Flamengo, vai disputar com o Fluminense, vai disputar com o Botafogo. E aconteceu o quê? Ganhamos de novo. Novidade. Ganhamos. Novidade, ganhamos de novo. Só que aí, vou pedir desculpa de novo ao pessoal aí que torce para outros times, mas eu. O que aconteceu? Principalmente Flamengo e Fluminense ficaram ali meio mordidos, né? Por conta, tipo assim, pô, esse pessoal aí chegou agora com esse bando de preto e pobre. Pô, tá certo isso não. Olha o nosso nível, olha o deles. Vamos ver uma maneira aí de fazer com que eles não fiquem. Maneira de impedir eles, de atrapalhar eles pra gente voltar a ganhar os nossos campeonatos e tal. Aí, em 1924, assim, o Campeonato Carioca, em 1923, ele era organizado, eu vou ter que ler aqui porque eu não consegui gravar, pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, a LMDT. E aí,
foi, aí o Vasco participou tranquilo, ganhou o campeonato de 1923. E aí, em 1924, eles ficaram ficaram meio pé da vida. E aí, liderados por quem? Fluminense e Flamengo. Eles fizeram uma nova liga que ia gerir o Campeonato Carioca, que foi a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. E aí, pô, os principais clubes. Os A Nath principais tá clubes metendo pau se. aqui no chat, tá muito Não, engraçado. ela é autora, ela pode meter pau à vontade. Ela é autora do negócio. Não, é porque ela E tá metendo pau aí, no Flamengo aqui, tá muito massa. ai, fico triste com a notícia dessas. E, e aí, os principais clubes se reuniram, né, nessa nova associação, na Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. E, peraí. E aí o Vasco, perdão, o Vasco, mesmo tendo sido vencedor do último campeonato carioca, não participou. Aí o pessoal do Vasco já ficou, epa, o que tá rolando? E aí a desculpa que deram foi que alegaram que o Vasco não tinha que cumprir algumas exigêncies para entrar na liga. Tipo, ter um campo com as normas lá da época. Esse campo só ia surgir 3 anos depois, que é o nosso São Januário, nossa casa. E só que aí o pessoal do Vasco percebeu que essa desculpa não colava. E aí, logo depois, veio à tona o real motivo de que tinham 12 jogadores que não tinham um comportamento adequado no ambiente esportivo. Quem eram os jogadores que não tinham esse comportamento adequado? Justamente os 12 jogadores pretos e pardos de origem das classes mais simples e tal. E aí percebeu. E aí falaram assim, é só vocês tirarem esses 12 jogadores que vocês vão entrar nessa Liga Nova e vão participar do campeonato de 1924. E aí, o que aconteceu? O que todos nós sabemos e cantamos em São Januário, né? Que a gente fala, eu tive que lutar contra o seu racismo. E aí se deu a resposta histórica. Gente, eu vou me dar o trabalho de ler, porque é uma coisa muito bonita. Normalmente eu não ia ler, mas eu vou ler porque é curto até, e é uma coisa que é super emocionante e tal, dentro de todo o contexto que aconteceu. Então vamos lá. Rio de Janeiro, 7 de abril de 1924. Ofício número 261. Excelentíssimo senhor doutor Arnaldo Guinle, presidente da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a Liga Nova que, enfim, que tinha sido fundada. As resoluções divulgadas hoje pela imprensa, tomadas em reunião ontem pelos altos poderes da associação, que Vossa Excelência tão dignamente preside, colocam o Clube de Regatas Vasco da Gama numa tal situação de inferioridade, que absolutamente não pode ser justificada nem pela deficiência do nosso campo, nem pela simplicidade de nossa sede, nem pela condição modesta de grande número de nossos associados. Os privilégios concedidos aos 5 clubes fundadores da MEA e a forma por que será exercido o direito de discussão e voto e feitas as futuras classificações obrigam-nos a lavrar nosso protesto contra as citadas resoluções. Quanto à condição de eliminarmos 12 dos nossos jogadores das nossas equipes, resolve por unanimidade a diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama não a dever aceitar. Não se conformar com o processo que foi feita a investigação das posições sociais desses nossos consórcios, investigados e levados a um tribunal onde não tiveram nem representação nem defesa. Estamos certos que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno da nossa parte sacrificar ao desejo de filiar-se à associação a alguns dos que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias,
a do Campeonato de Futebol da cidade do Rio de Janeiro de 1923. São esses 12 jovens, quase todos brasileiros, no começo de sua carreira, e o ato público que os pode macular, que os pode macular nunca será praticado. Essa é a resposta histórica. Assim, acho que não tem nem o que dizer. Ela fala por si só, entendeu? E uma coisa que eu tenho que ser justa, que acontece, por exemplo, postar no Facebook, Vasco foi pioneiro em aceitar negros no futebol e tal, assim, eu tenho que ser justo. O Vasco não foi o primeiro clube a aceitar negros jogadores negros em uma equipe de futebol, mas foi o primeiro a lutar publicamente, a fazer um protesto e sofrer as consequências por causa desses jogadores. Ele abriu mão de entrar nessa nova liga, disputou a segunda divisão e Vasco assumiu as consequências e ficou marcado para sempre na nossa história, uma parte linda da nossa história, que a gente canta e quase chora de emoção quando canta São Januário. Você, eu sei que ainda não vem em São Januário ainda, mas quando vier, vai saber que emoção é essa. Até na barreira você já vai saber que emoção é essa, tá? E uma coisa, eu tenho que dar crédito aqui. Eu falei que o Vasco não foi o primeiro clube a aceitar negros em uma equipe de futebol. O primeiro foi o Bangu, que também tem uma formação de Popular. popular, isso, obrigada. Uma formação popular e porque foi ligado a uma fábrica e tal, mas tive que dar esse crédito. Mas a resposta histórica é da nossa história. Fomos nós que fomos os primeiros a lutar por essa posição dos negros nessa parte da nossa história. E o pioneirismo do Vasco, ele foi muito importante para poder botar em xeque essa formação elitista do Campeonato Carioca, entendeu? Depois, isso abriu porta para a gente ter vários ídolos negros, como, por exemplo, Barbosa, bem mais para frente e tal, e outros ídolos. Você quer falar alguma coisa, Josi? Ah, algumas pontuações, assim. Por favor. Dos comentários Fui que fizeram atropelando aqui. aqui. É que a Nath comentou que Camisas Negras é a música preferida dela, né? Eu até Tá. comentei com a Tamara que toda vez antes que vai ter jogo do Vasco, eu coloco ela no YouTube no máximo e fico gritando aqui sozinho em casa para ver se eu consigo sentir um pouco da emoção que é torcer coletivamente, né? Com milhares de pessoas dentro do estádio e gritar a música que honra todos os vascaínos, né? Que demonstra, que materializa o nosso sentimento de afeto por essa luta antirracista que o Vasco da Gama protagonizou. Outro comentário que eu queria fazer aqui é que meu amigo Chico colocou aqui Ribamar ídolo. Leva pro Flamengo, velho. Leva. Não fala do Ribamito. Ribamito do meu coração. Não fale do Mas Ribamito. assim, sobre o primeiro ponto, né? Aqui, porque eu vou até comentar com o pessoal, a gente tem 4 pontos aqui para falar durante a live, que eu acordei com a Tamara. O primeiro ponto é essa abordagem histórica de contextualização do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, no mundo, durante essa investida do Vasco nessa luta antirracista, né? O segundo tópico é como está o futebol hoje e a gente vai abordar o racismo no futebol hoje. E nessa perspectiva também, conjunturar o próprio mundo, aí, essa escalada do fascismo, que vai abrir espaço para a gente fazer um debate mais atualizado e mais contextualizado com a realidade sociopolítica e tal, socioeconômica e tal. Aí depois a gente vai comentar rapidamente sobre a volta ao futebol, para a gente xingar um pouco o Campelo, né? E um pouco da política interna do Vasco, para a gente xingar mais um pouco o Campelo e o velho da van. Mas assim,
só para conversar um pouco sobre essa história da luta antirracista do Vasco, quando a gente vai falar disso, eu fico pensando assim, em 1924, um clube foi expulso por colocar negros na sua equipe, por defendê-los e se negar a jogar um campeonato por conta disso, né? Enfim, a abolição foi em 1888, certo? Olha o lapso temporal de negação clara, de materialismo do racismo. É um lapso temporal Exatamente. muito grande. Eu sou péssimo em matemática, mas deve ser uma coisa de 30 anos aí. 30 anos após a abolição, Ah, eu sou formada em história, matemática, essa operação eu faço básica eu já estava bem. psicologia. Então, 30 anos após a abolição, ainda existia uma negação clara, material de direitos, né? É. E em 1924, eu sempre gosto de fazer esse cálculo. Alguns dos nossos avós e bisavós que são vivos até hoje tinham nascido. Foi nesse contexto que aqueles que formam os valores morais das nossas famílias no dia de hoje nasceram e foram criados. Exato. Então a gente vê como tem muito disso ainda, como muito isso ainda é propagado nos dias atuais, hoje. Isso, assim, por exemplo, eu gosto de usar esse argumento muito quando alguém fala que a gente não precisa de cotas, né? Pelo amor de Deus, a gente viveu aí há 388 anos sob um regime escravocrata, sanguinário, assassino. E quem Uhum. puder um dia ler Darcy Ribeiro, ele vai fazer a descrição aí de como a tortura com os escravos era um método pedagógico, sabe? Exato. Era uma tortura absurda, às vezes matava, às vezes não matava, ao bel prazer, de acordo com como o escravocrata achava que poderia ser mais pedagógico para corrigir os outros e para dominar toda a população negra, né? Enfim, Exatamente. O escravo ali e, era, ele só era visto como um bem que se move. é, Ele e era pegando, isso, e um pegando bem que esse se move. gancho aí de que eu tô Hum. colocando, de que até menos de 100 anos atrás aí, a gente ainda tinha negação clara de direitos, a gente pode Hum. ver como isso forma o pensamento das pessoas que formam as famílias hoje, porque, querendo ou não, são os patriarcas, a nossa sociedade é patriarcal, são os avós, são os bisavós que mandam, desmandam em como aquela família vive, que a gente pode passar pelo segundo tópico para debater como esse racismo todo ele reverbera hoje, né? Acho É. que a gente Aqui, precisa. deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. Você falou, falando do racismo. Em 1924 teve essa resposta histórica, né? Em 1950, o que que a gente lembra de futebol, a gente, Brasil, de 1950? A gente teve o Maracanaço, enfim, a gente, pô, 1950 a gente perdeu pro Uruguai no Maracanã. Enfim, teve aquela coisa e vale lembrar, se alguém aqui lembra quem era o goleiro, eu não sei se alguém lembra, mas era o Barbosa, que era goleiro do Vasco e era negro. No lance do, inclusive está no artigo no site da Vasco Comunistas, que o fundador, o André Vitor, escreveu, que ele fala que no lance do gol tinham três jogadores negros e pardos envolvidos. E depois que, enfim, Barbosa tomou aquele gol e que a gente perdeu a Copa do Mundo de 50 para os uruguaios, começaram a surgir explicações, pensamentos de que negros não deviam vestir a camisa da seleção brasileira, porque eles não tinham maturidade e equilíbrio necessários para poder vestir uma camisa da seleção brasileira. Então, assim, mesmo que tenha tido a resposta histórica do Vasco em 1924, em 1950, esse pensamento racista continuou, A gente entendeu? vê, a gente vê como esse. Na psicologia, a gente usa um termo que é chamado de sublimação. A sublimação é um mecanismo de defesa onde a gente transforma uma coisa que não é tão aceita e que nos incomoda e tudo mais, em outra coisa que é mais aceita, para a gente poder externar ela.
para o mundo. O que aconteceu com Barbosa foi uma sublimação. Você pega o ódio que foi forjado, né, de todo o racismo estrutural. Você não podia mais, não é elegante mais na imprensa falar que preto não pode. Então você sublima. Ele não consegue. Você troca, você usa eufemismos. Não merece. Uhum. E voltando, eu vou voltar de novo a citar as cotas, né? A lógica da meritocracia hoje é a mesma. Ele não merece. Tem que se esforçar mais, é porque ele não se esforça. Isso é sublimação do racismo também. E até citando um pouco do que a Nath falou aí, a gente pode até pensar na estrutura do direito penal também, né? Uhum. Ela pediu para a gente comentar o que aconteceu um pouco nos Estados Unidos, e eu acredito que seja sobre a morte, né? Onde o policial, de maneira Ele totalmente pressionou a truculenta, garganta com o joelho até a isso, morte e do. asfixiou. É totalmente sublimado aquilo. As pessoas tentam o tempo todo justificar a ação daqueles policiais. Eu não sei se vocês já perceberam, mas sempre, quando é um preto, pobre, sempre se questionam primeiro. Mas o que ele estava fazendo, né? Exatamente. Porque isso é um jeito de externar, eu quero que esse preto se foda. Porque isso sublima. O conteúdo que estava latente ali é trocado, é E é uma externado. forma de amenizar, tipo assim, tudo bem, ele morreu, mas, pô, vai ver, ele não era tão inocente assim. Vai ver, ele Sim, tinha algum envolvimento, mas que na hora. e a gente traz isso para o futebol também. Quantos jogadores não sofrem com isso? É, Gente, vamos lembrar, uma das coisas que eu mais lembro, o Aranha, acho que foi na Arena do Grêmio. pô, o E Aranha. aí ficou, assim, uma menina foi pega para Cristo, mas assim, era uma boa parte ali, um número maneiro de torcedores gremistas que estavam chamando o Aranha de macaco e fazendo som de macaco, e isso em pleno século XXI, entendeu? Sim, e como eu estava comentando aqui, o Aranha é um excelente goleiro. Ele errou um erro capital lá e toda a carga histórica do racismo construído foi lá e fudeu uma carreira. Parece que o cara não presta mais, errou uma vez. A título de comparação. Pô, quem não lembra do peru que o Martin Silva tomou lá na Arena do Grêmio? O Mateuzinho pega uma bola lá do meio de campo, mete uma porrada não, um chute extremamente fraco, a bola bate no peito do Martin Silva e entra. O Vasco perde o jogo, enfim, complicou a gente no brasileiro e tudo mais. E E o Martin Silva é nunca que vai ídolo, sofrer o mesmo tipo de opressão do, é ídolo, do Aranha. é ídolo Só nosso uma até outra hoje. coisa, um outro caso aqui que me chamou a atenção de racismo no futebol, mais atual, ano passado, na Copa Rio Grande do Sul, O o Miranda Miranda, ele foi chamado de macaco e tal. O Vasco até acho que, se não me engano, virou o jogo. virou com o gol dele. Contra o Independente da Argentina. Hã? Foi contra o River Plate. O Vasco virou o jogo com gol de Foi no pênalti River dele, Plate? do Miranda. Foi mal, eu anotei errado. E aí o Miranda foi chamado de macaco. Aí chega na hora da comemoração e falou: macaco não, eu tenho orgulho da minha cor e é isso aí. E, Teve. e depois Assim, do, se a gente for ficar, depois do jogo, né? lembrando. Hum, Depois do jogo, ele vai na delegacia, né? Porque eu acho isso é. muito interessante nas categorias de base do Vasco. Eu sempre gostei muito de acompanhar as categorias de Vasco, porque acompanhar nosso time profissional ultimamente não é tão legal, né? É só Agora não sofrimento. tem nem o que acompanhar. A gente acompanha, sei lá, pré-campanha de presidente. É o que tem. Mas enfim, acompanho muito. E a gente tem vários garotos na base que sempre se posicionam, né? Isso mostra que a nossa trajetória de luta antirracista ainda está muito viva, né? Enquanto Com certeza. politicamente há alguns jogadores de outros clubes aí, como o Palmeiras, que deveria ser um protagonista da luta antifascista pela sua origem também, mas infelizmente aí o protagonista político do time é o Felipe Melo, aquele fascistinha arrombado. A gente no Vasco ainda tem
a gente no Vasco ainda pode ter muito orgulho, né? De jogadores como o Miranda, se acompanhar as redes sociais do Miranda, ele Não, se posiciona. Lucas Santos, o nosso menino Lucas Santos, protagonista da Copinha, E ele é super consciente. super consciente, e eu acompanhei um tweet que ele falou: eu posso ter saído da favela, mas eu tenho que continuar defendendo ela. Eu sei de onde eu saí, eu Com sei por que eu certeza. saí. Então isso é muito importante a gente ter orgulho disso. Mas infelizmente, né, isso não se É, reverbera em toda a estrutura do Vasco da Gama. Até porque a gente tem um é, patrocinador aí que claramente é racista, né? Até e um, apoia o fascismo aqui no é um Brasil. fascista, um É, racista, que está envolvido aí com o gabinete do ódio, a construção de notícias é, falsas, enfim. Para quem não sabe, a gente está enfim. falando do velho da van. É, assim, gente, só pra deixar claro. Aqui, vamos só ler uns comentários aqui do pessoal, que tem bastante gente Vamos, vamos. comentando. A Ó, eu Nath falou anotei um assim, aqui. passou a Libertadores. Oi? Eu tinha anotado Nath um falou aqui, aqui, passou. Oh, fala, pode falar. que é Desculpa. da Yasmin Barcelos. O que vocês acham sobre o termo pardo ser uma construção histórico-social e ainda ser tão usada como uma forma de amenizar a negritude? Ih, rapaz. Pergunta sim, pergunta. Vamos Então, lá. Deixa eu você só responder aqui uma coisa, vai. porque teve uma pessoa que chegou tarde. É, eu não consigo ver quem é aqui a Doce Maria. O tema da live é racismo no futebol, entendeu? Então a gente comentou aqui rapidamente sobre a resposta histórica, o contexto histórico que isso aconteceu, dos camisas negras, e a gente está comentando o racismo no futebol na atualidade. Só para dar um resumo aqui para ela que chegou depois. Por favor, agora continua. O que você estava falando? Eu Eu só ia queria dar esse contexto comentar para essa a pessoa. utilização do termo pardo, né, que a Yasmin comentou. Por favor. Yasmin, se encaixa muito no que eu estava comentando, de sublimação, né, de amenizar, de passar pano, de meter o jeitinho brasileiro em cima de tudo, né? A gente não tem a cultura de enfrentar os nossos problemas pela raiz. Você pode ver até que quando a gente teve o melhor governo da história, né, que foi um governo social-democrata. O melhor governo da história do nosso país foi um governo social-democrata que manteve o um modelo É, econômico capitalista e dividiu pouca coisa, fez uma distribuição econômica ali que a gente, enquanto comunista, entende como é, uma necessidade de deixa, manutenção do próprio capitalismo. Ah, e nesse só sentido, falar uma coisinha aqui. foi, Não, termina e eu falo. Isso. ai que você falou, perdi o foco, mas deixa eu focar aqui. Desculpa. Então, tudo nosso é muito sublimado, né? A gente não enfrenta nossos problemas pela raiz. Quando a gente esteve no poder, enquanto esquerda, né? A gente não enfrentou e fica nessa passação de pano. Então, para muita gente, é comum, é bom, é mais tranquilo para a cabeça das pessoas, como eu falei, sublima, né? É uma forma de fuga, um mecanismo de defesa, falando em termos de psicologia. Ficar chamando de pardo, porque isso não enfrenta o problema, porque isso nega o problema, isso é mais fácil, sabe? Inclusive, eu acho que a gente tem Acho que que enfrentar e quanto pautar mais tudo. próximo você tá da raiz negra, mais mal visto você é. Você tem toda a questão do colorismo. Quanto mais miscigenado você é, melhor você é aceito. Então, você falar que você é pardo, você se afasta um pouco daquela questão negra, daquela toda a questão que envolve o negro retinto, e você é socialmente mais aceito. A gente pode ver isso claramente. Uma Tá, eu vou dar um exemplo aqui que talvez seja ruim, mas uma Thaís Araújo é muito mais socialmente aceita do que uma. Gente, aquela sofreu até racismo no Corpo de Bombeiros, acho que foi esse ano, ano passado, a Cacau Protássia, alguma coisa assim. Ela fez Avenida Brasil, ela trabalhava na Casa Carminha. Eu sou péssima com gravar nome de atriz. Mas quem viu Avenida Brasil sabe, ela era empregada. Ai, mais um negro fazendo papel de empregado em novela. Mas uma pessoa que é miscigenada, por exemplo, vou dar exemplo aqui, eu talvez seja muito mais aceita socialmente do que uma pessoa de pele muito mais escura, de nariz largo, de boca maior, de cabelo natural, crespo, entendeu? Você tem essa questão também. O pardo, por ele ser miscigenado com o branco, ele é
é muito mais aceito. Você usar esse termo é uma forma de você meio que pô, doer menos em você mesmo, entendeu? Tem outra pergunta aqui? Você separou? Vou lendo aqui. Tá, deixa eu Ah, olhar. uma coisa aqui, ó. O Heitor, ele falou de um caso. A gente estava falando de casos de racismo no futebol. De, por exemplo, o Grêmio estava jogando contra o Santos. Aí a torcida gremista insultou O Aranha. o goleiro do Santos. E ele citou aqui um caso do Fabrício, que ele sofreu racismo da própria torcida do Internacional. Ele foi citado pela própria torcida. Só Sim, esse eu ponto que lembro. eu queria falar. Tô procurando outros aqui, mas E pode até falar virou também. meme, né? Na época. Que aí corrobora muito com o que eu tava falando, né? Virou meme dele dando o dedão lá pra torcida. É, Enfim, a gente nunca enfrenta os problemas na raiz, como eles devem ser enfrentados. A gente sempre fica tentando amenizar. A gente enquanto sociedade, sabe? Não a gente enquanto força política, enquanto movimento social, como a Vasco Comunistas e a União da Juventude Socialista, né? Mas, pô, o cara vai, sofre racismo, tudo mais, sai de jogo extremamente. Aquilo mexe com a cabeça do cara. Você imagina, com a, certeza. assim, em termos psicológicos, naturalmente, entrar no estádio e ver 50 mil pessoas te olhando já mexe com o teu psicológico. Agora você vê 10 mil pessoas te chamando, te inferiorizando pela cor da tua pele, uma coisa que você não consegue mudar, aquilo causa danos absurdos. Com certeza o Com Fabrício tem certeza. alguma dificuldade para jogar futebol até hoje. Aquilo é muito claro. Na psicologia, a gente chama isso de emparelhamento de estímulos. Quando um evento traumático acontece, ele deixa sequelas na gente. E toda vez que a gente é inserido numa situação onde estímulos semelhantes daquele evento traumático está presente, nós vamos eliciar, proporcionar, emitir as mesmas respostas emocionais. Então é muito claro que você via que o Fabrício no Vasco não é o Fabrício de antigamente, sabe? Você via que o cara estava com o emocional abatido. Ah, eu vi isso com o próprio Lucas Santos também, sabe? Quando ele sobe para o profissional. E com vários e vários outros jogadores negros. O Ribamar, o próprio Ribamar, o nosso Ribagol. Quando a gente vai para o estádio e canta, hoje tem gol do Ribamar, ele até joga alguma coisinha, sabe? Mas quando a torcida vai lá e pega no pé dele, e a gente sabe que pega no pé dele muito mais por ser preto, porque a gente já teve outros atacantes muito piores do que o Ribamar, diga-se de passagem, né? Enfim, a negritude ela sempre acaba pesando, né? Pesando muito mais. É, sempre A gente pesa. sofre duas vezes. Ah, enfim, qualquer jogador branco erra. Ah, seu perna de pau. Qualquer outro jogador preto erra, já é macaco, já é os caralho. E eu fico muito. Pra gente passar um pouco aqui pro racismo no futebol hoje, eu fico muito Hum, chateado com como os clubes são omissos hoje com isso. Hoje você tem nessas novas arenas tecnologias, né, suficientes para identificar uns 10 desses cornos que fica fazendo isso nos estádios com e certeza. banir do futebol e botar na cadeia, sabe? Mas é uma passação de pano porque é muito conivente, muito conivente. Ah, É, enfim, só uma eu coisa aqui para te falar aqui. Acho que não é vai, muito legal falar mal do Ribamar, não, porque o Ribamar aqui é bem querido pelo pessoal que está assistindo, tá bom? tá Inclusive bom, por mim, hoje tem gol do Ribagol. beleza. Hum. Ah, Ribamar, conte comigo para tudo. É, não fala mal do Ribamar, meu caro. Tô tentando pensar em um nome pior. Vai surgir nome pior, Yasmin. É, mas aí, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, Você né? quer fazer mais algum comentário sobre o que a gente estava comentando É, aqui? eu queria falar justamente, queria falar sobre. Você falou dessa questão de, pô, um jogador preso, um jogador preto, né, ele sofre muito mais que um jogador branco enquanto a cobrança de futebol e tal. É, é nisso que a gente fala que é privilégio. Privilégio branco não é você ser, não é que a tua cor vai te ajudar a
Privilégio branco é quando simplesmente tua cor não atrapalha você de ter alguma coisa básica, entendeu? Você tem. A gente teve jogadores, por exemplo, caso do Barbosa. A gente teve goleiros muito piores depois de Barbosa e que não sofreram metade do que ele sofreu. Ele mesmo falou, assim, que a pena máxima para qualquer crime no Brasil é de 30 anos. E quando ele falou isso, ele falou, já tem mais de 40 anos que eu tô sofrendo. Ele falou isso já no fim da vida, entendeu? É nessa questão de isso é que é privilégio, é quando a cor da tua pele e tuas Tamara, origens simplesmente não te só atrapalham. Oi? você pode ir tocando a live só um segundo, enquanto eu vou salvar meu cachorro e ver o que está acontecendo com ele aqui? Ai, Só um segundo. menino. Tá, tá, vai. Então, gente, enquanto que o Josi tá ali, fale, comentários aí que vocês queiram fazer e tal. É, por favor, mandem comentários, perguntas, opiniões, o que que vocês estão achando. Podem mandar. Ele foi salvar o dog dele. Minha mãe falou riba mais forçado. Carla, sua linda. Oi, Neuminha. Então, gente, algum comentário enquanto ele não chega? Porque aí quando ele chegar, a gente já fecha a live de uma maneira bem, bem legal. Voltei. Ele achou um gato e Vocês... tava pra matar um gato. Então, gente, agora somos 3 na live, 2 humanos e Inclusive, o um nome dele é lobo. Fidel. Que bonitinho. Aqui, deixa eu responder essa pergunta aqui da Yasmin. Vocês acham que a exclusão entre pessoas negras sobre o colorismo? Eu não entendi a pergunta, assim, se, por exemplo, se duas pessoas negras, dependendo dos seus traços, uma pode excluir a outra, eu não entendi se foi isso. Assim, eu não sou uma pessoa que estou muito por dentro do movimento negro e eu reconheço que isso é uma falha minha. Já começa assim. Então, eu acho que assim, tem. Eu já vi 2 casos de gente que cobra muita. Que é totalmente contra, sei lá, a miscigenação entre pessoas, que assim, tem que ter relacionamento afrocentrado, negros se relacionando com negros e tal. E você tem pessoas que falam de ah, não tem esse negócio de colorismo não existe. Pô, nós dois somos pretos, nós dois sofremos racismo igual e pô, isso não é verdade. Eu não vou sofrer o mesmo racismo que uma pessoa retinta africana, sei lá, da Nigéria. Eu não vou sofrer, entendeu? Por causa dos traços e tal, cabelo alisado, essas coisas todas. Entendeu? Eu acho que tem essa exclusão, sim, dos dois lados. Mas como eu não sou uma pessoa negra retinta, eu não me sinto qualificada para falar, e ele também não é, eu não me sinto qualificada para falar dessa questão dos negros retintos, se eles excluem e caso excluam, como os outros negros. Aqui, deixa eu ver a pessoa aqui, Rafael Letras, 19. Falou que colorismo, teoria criada nos anos 80 pela escritora Alice Walker, segundo a qual, quanto for mais clara a pele de uma pessoa, mais fácil era para ela ser aceita. Sim, eu cheguei a citar, não citar a Walker, mas falei que da questão do pardo, que foi a própria Yasmin que perguntou, se usar o termo pardo era mais aceito, era alguma coisa do tipo a pergunta. Eu falei, quando você é mais miscigenado por um branco, você é socialmente mais aceito e isso te dói menos. Sim, você externa menos Assim, Tamara, essa sofrimento com racismo. Pode falar. se não tiver mais nenhum comentário pra você fazer aqui, se tiver, você me interrompe aí.
Porque eu acho Não, que a gente claro, pode, pode falar. a Eu, gente eu tô pode procurando passar aqui, na verdade. aqui para o segundo tópico, que eu coloquei aqui Acho uma, que é o para fazer um, terceiro já, né? para fazer um, eu coloquei uma setinha aqui, Uhum. quando eu estava fazendo minhas anotações, Ah, tá, tá. que a conjuntura abre espaço para o racismo, né? Para eu lembrar aqui do que eu ia falar. Uhum. A gente viveu, numa história recente, uma escalada de governos progressistas, né? Que permitiram ascensão econômica, que, com políticas de ações afirmativas. A gente ganhou um espaço, né? Entrando, se a gente fosse debater um pouco a partir do intelectual orgânico de Gramsci,